Fala galera, beleza? Eu sou o Peter, sejam muito bem-vindos ao canal e bora para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos resolver exercícios dos conteúdos apresentados na aula de tensão e corrente elétrica. Se você está chegando em nosso canal agora e ainda não assistiu às aulas de tensão e corrente elétrica, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre lá para você ficar por dentro da parte conceitual. Os exercícios que serão feitos são os de número ímpar do nosso livro Introdução à Análise de Circuitos, do Robert Boylestad. Eu estou utilizando a 13ª edição. Então, bora para os exercícios. Nesse primeiro bloco de exercícios, nós vamos resolver os exercícios sobre carga elétrica, mais especificamente sobre a lei de Coulomb, que trata sobre a força de atração e repulsão entre cargas elétricas. Então, esse é o exercício de número 3 do livro-texto. Calcule a força de repulsão em newtons entre Q1 e Q2, de acordo com a figura abaixo. Observarmos a figura, a gente tem duas cargas elétricas positivas. O enunciado já até inclusive falou que é uma força de repulsão. Repulsão acontece em cargas de mesmo sinal. A gente relembrar, né, das aulas de tensão elétrica, a gente tem que cargas elétricas de mesmo sinal, positivo ou negativo, vai haver uma repulsão entre elas. E cargas de sinais opostos, há uma força de atração. No caso aqui, a gente tem duas cargas positivas. A carga Q1 com um valor de 8 microcoulombs e a carga Q2 com um valor de 40 microcoulombs. E há uma distância D entre essas cargas. O exercício pede para que seja calculada a força entre essas cargas. Então a gente precisa lembrar aqui da fórmula do cálculo da força. A lei de Coulomb fala o seguinte, que a força entre duas cargas elétricas é proporcional à magnitude das cargas, Q1 vezes Q2, e inversamente proporcional à distância entre essas cargas. Só que com uma observação que é a distância elevada ao quadrado, vezes uma constante de proporcionalidade K. No caso do ar, a constante de proporcionalidade K, ela vale 9 vezes 10 a 9 newton por metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Uma observação muito importante aqui é que o autor ele pede para calcular essa força através dos enunciados A, B e C, onde a distância, né, no enunciado A é de 1 milha, no B de 10 pés e no C de 1 por 16 avos de polegada. Esse livro ele é de língua inglesa, então por isso as unidades de medida no sistema inglês de medida. Então vamos converter essas medidas aqui previamente para o sistema métrico. Então 1 milha vale 1,6 km, 10 pés vale 3,048 metros e 1,16 avos de polegada vale 1,5875 vezes 10 a menos 3 metros. Então agora a gente já tem as unidades de medida no sistema métrico, a gente pode iniciar o trabalho. Esse exercício ele é simplesmente uma aplicação de fórmula. Então a força é igual ao valor da carga 1 pela carga 2 vezes a constante K. A carga 1 ela vale 8 microcoulombs. Lembrando que o micro, né, ele equivale a menos 6 coulomb vezes 40 microcoulomb vezes a constante K, 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Pela distância D, tudo isso dividido ao quadrado. Então a distância D aqui é 1,6 km. A distância D ela tem que ser dada em metro. Quanto que é 1,6 km em metro? É 1,6, quilômetro é 10 a 3 metro. Tudo isso elevado ao quadrado. Então aqui a gente montou a aplicação. Eu tenho o valor da carga 1 em coulomb, tenho o valor da carga 2 em coulomb, tenho a minha constante proporcionalidade K e tenho aqui a medida da minha distância elevada ao quadrado. O primeiro passo aqui que eu posso fazer para facilitar a nossa vida é cortar algumas unidades. Aqui, por exemplo, eu tenho coulomb vezes coulomb, vai dar coulomb ao quadrado. No denominador eu tenho coulomb ao quadrado, então eu posso eliminar o coulomb ao quadrado. Aqui também eu tenho o metro ao quadrado. Quando eu resolver essa questão de dentro do parênteses, vai aparecer um metro ao quadrado aqui. Eu posso cortar esse metro aqui com esse metro ao quadrado. Eu tenho que a minha força F é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 40 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 9, vezes 10 elevado a 9 newton, sobre... Resolvendo essa parte aqui de baixo, eu tenho que 1,6 elevado ao quadrado, aí vamos fazer aqui na calculadora, 1,6 elevado ao quadrado é igual a 2,56. 10 ao cubo elevado ao quadrado, eu tenho aqui uma potência elevada, né? Eu multiplico essa potência, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 10 a 6, vezes 10 a 6. Continuando, a força é igual. Vamos fazer a multiplicação aqui na parte de cima. 8 vezes 40 vezes
9, 2.880 vezes 10 elevado a... Como eu tenho aqui um produto, eu faço a soma. Então, menos 6 com menos 6, menos 12, mais 9, menos 3. O denominador, repito o valor, 2,56 vezes 10 a 6. Aqui agora eu posso dividir a parte antes da potência, vai ficar 2.880 dividido por 2,56, que é 1.125 vezes 10. Aqui eu tenho uma divisão de potência. Quando eu tenho uma divisão de potência, eu faço a subtração. Então vai ficar menos 3 menos 6, fica menos 9. Isso dá 1.125 vezes 10 a menos 9 newton. Transformando aqui para um número, uma notação decimal de engenharia, fica 1,125 vezes 10 a menos 6 newton. Aqui é 1.000, aí eu passei para 1,125 vezes 10 a 6, que equivale a 1,125 micronewton. Então essa é a força de repulsão entre as cargas elétricas Q1 e Q2 para uma distância de 1 milha, de 1,6 km, ou seja, essas cargas estão muito distantes umas das outras. Portanto, a minha força de repulsão também é minúscula, 1,125 micronewton de força. Então esse é o resultado da letra A. Se eu fizer o cálculo para a letra B, perceba que a parte de cima, os mesmos valores, que é 8, a carga Q1 é a mesma, a carga Q2 é a mesma, a constante K é a mesma em todos esses casos. A única coisa que vai mudar é a parte do denominador, porque agora a distância, em vez de ser 1,6 km, vai ser 3,048 metros. Então eu vou pegar esse valor aqui do numerador aqui e vou repetir ele. Então a minha força, na letra B, vale 2.880 vezes 10 a menos 3 newton sobre 3,048 metros ao quadrado por 3.048. A gente pode resolver isso aqui direto na calculadora ou a gente pode fazer por partes. Eu vou fazer esse aqui por partes. Eu vou repetir a parte do numerador, 2.880 vezes 10 a menos 3 newton sobre 3,048 elevado ao quadrado. Isso equivale a 9,29. Eu tenho que minha força é igual. Eu tenho então 0,31 newton. A gente nunca vai deixar esses valores assim como 0,31. A gente sempre vai tentar deixar pelo menos um número maior que zero aqui antes da minha vírgula, na notação de engenharia. Para deixar esse número aqui, pelo menos uma vez aqui, o número 3 aparecer, eu tenho que andar com a casa pelo menos uma vez. Então eu teria que ser 3,1 vezes 10 a menos 1 newton. Só que na notação de engenharia, principalmente aqui no nosso curso de elétrica, a gente sempre utiliza na base 3. Menos 3, menos 6, menos 9, ou mais 3, mais 6, mais 9, para utilizar os valores mais padronizados. Então no caso aqui eu vou andar com essa vírgula 3 casas. Então fica uma casa, duas casas, 3 casas. Então fica 310. Então a minha força é igual a 310. Eu andei 3 casas, então 310 vezes 10 a menos 3 newton. Por que menos 3? Aí é matemática, né, pessoal? Mas vamos só recordar aqui, ó. O número 0,31 é maior ou menor do que 310? O número 0,31 é menor. Esses números têm que ser iguais. Para que isso aqui seja igual a isso, eu tenho que multiplicar por um número 10 a menos 3, ou seja, dividir esse número por 1000. Então, por isso que aqui é negativo. Se esse número, quando eu faço a transformação, o número aumenta, o expoente aqui é negativo. Isso é uma dica muito importante. Se esse número aqui fosse menor do que esse, com certeza que o número seria positivo. E a gente sabe que 10 a menos 3, força é igual a 310. 10 a menos 3 é milinewtons. Então eu tenho também aqui uma força muito pequena, mas bem maior do que a primeira força encontrada para as mesmas cargas. Por que que isso acontece? Isso aconteceu porque eu saí de uma distância de 1,6 km e fui para uma distância de 3,048 metros. As cargas se aproximaram muito. Por se aproximarem muito, essa força ela aumenta drasticamente. Quando eu fizer o cálculo aqui para a letra C, que é 1,585.875 vezes 10 a menos 3, ou seja, uma distância muito pequena, 10 a menos 3 é milho, então aqui é milímetro, eu tenho 1,5 milímetro, as cargas estão bem próximas umas das outras, a gente vai perceber que essa força ela vai aumentar radicalmente. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho da letra C, então. Repetindo, né? Eu tenho que na parte do numerador as cargas são as mesmas, então vai dar 2.880 vezes 10 a menos 3 newton sobre a minha nova distância ao quadrado. Qual que é a minha nova distância? A minha nova distância é 1,5875 vezes 10 a menos 3
ao quadrado. Isso vai dar uma força igual 2.880 vezes 10 a menos 3 newton. E agora nós vamos resolver aqui essa parte da calculadora. Então fica 1,5875 expoente menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Então ficou 2,52 vezes 10 a menos 6. Agora eu tenho que a minha força é igual, vou fazer essa divisão. Vou pegar aqui o numerador, eu já estou com o numerador salvo na calculadora. Não preciso digitar o numerador e dividir pelo denominador. Na calculadora científica eu posso, já estou com o denominador na calculadora, eu faço a divisão pelo numerador, 2.880 expoente menos 3. E eu inverto agora na calculadora a conta que eu fiz. Esse botão aqui, essa tecla, né, x elevado a menos 1. Então, eu vou inverter esse resultado. Eu invertendo o resultado, eu vou ter o numerador dividido pelo denominador. Então, eu tenho que a minha força é igual a, vou anotar aqui esse número, 1.142.786,286 newton. Colocando esse número aqui na base de 10, né, eu vou andar com ele aqui. 3 casas seria quilo, mais 3 casas, mega. Então vai ficar 1, vou arredondar na terceira casa, né? Então ficou 1, 4. A terceira casa é um 2, a quarta casa é um 7. Então vou arredondar para 3. Então ficou 1,143 vezes 10 a 6, porque eu andei aqui, ó, 3, 6. 6 é mega newton. 1,143 vezes 10 a 6 newton. Uma força extremamente grande de repulsão entre as cargas. Por quê? Porque essa força, nesse momento, agora ela é extremamente grande. Porque eu aproximei muito as cargas. Elas saíram de 1,6 km de distância, uma força quase que desprezível, praticamente desprezível, e eu aproximei isso para 1,5 milímetro, 1,5 milímetro. A minha força aumentou para 1,143 meganewton de força. Então a gente pode perceber com esse exercício aqui que ao variar a distância, eu vario drasticamente a minha força, mantendo, né, no caso aqui, as mesmas cargas elétricas Q1 e Q2. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final. Aproveite para curtir essa aula e se inscrever em nosso canal, além de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um grande abraço, valeu!